Boa tarde, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 22/7. E hoje nós vamos corrigir a atividade do livro, páginas 54 e 55. Não está ainda com seu livro? Pause o vídeo e pegue lá, tá certo? Se organize para nós começarmos já esta correção. É a continuação da interpretação do poema, tá bom? Que nós estudamos nas aulas anteriores. O poema Um Bilhete para o Senhor Grilo. Nós vamos começar, meninos, pela questão 6, tá certo? Espero que vocês tenham realizado a atividade. Não esqueçam de mandar a foto para a tia, tá bom? Se você esquecer de mandar no dia da atividade, você pode mandar no dia seguinte, tá certo? Ou no final da semana que a tia também recebe, tá bom? Na questão 6, você vai seguir o seguinte comando: leia os trechos do poema e marque X na resposta correta. Se necessário, consulte o mini dicionário. O mini dicionário, ele fica no final do seu livro, tá bom? Na página 106. Esse mini dicionário tem o significado de algumas palavrinhas dos textos do volume do livro, tá certo? Por exemplo, no poema, nós vimos a palavra entica nos versos. Não entica com meu sono para eu dormir tranquilo. Ah, tia, eu não sei o que significa entica. Além da tia ter explicado, mas você ter esquecido, aí você pode ir lá na página 106, onde está o mini dicionário, e ver qual é o significado dessa palavrinha. Aí você viu, você verificou, quem foi que conseguiu fazer? Quem conseguiu fazer vai ver que o significado da palavrinha entica vem do verbo enticar, que significa implicar. Se nós substituirmos, fica o mesmo sentido, ó. Não implica com o meu sono para eu dormir tranquilo, porque o grilo estava implicando com o menino, cantando o tempo todo sem dormir, não é? Então, entica significa implica, um xizinho nessa bolinha, tá bom? No item B, você também iria olhar lá no mini dicionário o que quer dizer a palavra desconsolado nessa estrofe, ó. Eu sei você chora sozinho quando eu saio para brincar. De noite chego cansado e você desconsolado me espera para conversar. De acordo com o contexto, ou seja, crianças, o contexto é a situação em que os personagens estão envolvidos, tá certo? No caso aqui, o menino e o grilo. O menino está dizendo: eu sei, você chora sozinho quando eu saio para brincar. Quem é que chora sozinho? O grilo, porque o menino passa o dia inteiro brincando. De noite chego cansado. Quem é que chega cansado só à noite? O menino também. E você desconsolado? Quem é que fica desconsolado? O grilo. Me espera para conversar. Desconsolado significa o quê, crianças? Essa palavra está em destaque, ela está diferente das outras, ó, em negrito, tá bom? Mais escura que as outras palavras. Ela significa triste, desculpado ou alinhado. Desculpado não pode ser, porque desculpado é alguém que pediu desculpas e foi perdoado. Alinhado também não pode ser, porque alinhado é uma pessoa que ela está seguindo um padrão, uma linha, certo? Então, marca um xizinho na palavrinha triste. Desconsolado, nesse contexto, nessa situação, significa que o grilo estava triste, porque passava o dia todo sozinho, sem ter ninguém para conversar, não é? Aí quando o menino chegava à noite, era que o grilo começava a cricrilar, começava a fazer aquele barulho, porque havia passado o dia sozinho, coitado, né?
Então, marca um xizinho aqui na palavrinha triste, tá certo? Espero que você tenha acertado essa questão. Sétima questão está perguntando quantas estrofes tem o poema. 7 estrofes, tá bom? 7 estrofes. Por quê? Nós contamos quantas estrofes, certo? Na aula anterior. E a gente viu lá que são 7, meninos. Estrofes é o agrupamento de versos. Ó. Se a gente for aqui voltando para o poema, vocês podem ver que as estrofes é o agrupamento, certo? É o grupo de versos, ó. Esses versos juntos, 1, 2, 3, 4, 5, formam uma estrofe, tá bom? Então, temos quantas? Se nós formos contar, ó, temos 7 estrofes, tá certo? É o que você respondeu aí, ó. 7 estrofes na questãozinha sétima. Aí tem o ponto tópico da questão 7. Todas as estrofes têm a mesma quantidade de versos? E conte os versos e explique como as estrofes estão organizadas. Nós sabemos que não. As estrofes não têm a mesma quantidade de versos. Por quê, tia? Porque a primeira estrofe tem 5, a segunda tem somente 2 versos. Ó, os versos são cada linha do poema, tá bom? Então, as estrofes têm quantidades diferentes. Elas não seguem a mesma quantidade, tá bom? O mesmo padrão. Então, como é que você respondeu? Veja se está nesse sentido a sua resposta. As estrofes não têm a mesma quantidade de versos. 2 estrofes têm 5 versos, 3 estrofes têm 4 versos, uma tem 2 e uma tem 3 versos, tá bom? Tia, eu fiz nesse mesmo sentido. Aí eu fui contando. Uma estrofe tem 2 estrofes, tem 5 versos. Aí você foi contando quantos versos tem cada uma. Então você acertou. Se você não tiver feito assim, nesse sentido, ou se você não tiver feito a questãozinha inteira, completa, você pausa o vídeo para você poder responder, tá certo? Esse tópicozinho da questão 7. Ó. A resposta é essa. As estrofes não têm a mesma quantidade de versos. 2 estrofes têm 5 versos, 3 têm 4, uma tem 2 e uma tem 3, tá bom? Pausa o vídeo para você responder essa questão, ok? Aí a tia trouxe até o poema para mostrar para vocês como a quantidade de versos é diferente em cada uma das estrofes, tá certo? Ó, a primeira tem 5 versos, a segunda somente 2 versos, a terceira também tem 5. Então, a quantidade ela é diferente em cada uma das estrofes, tá bom? Agora, nós vamos para a questão 8, onde você iria ler este trechinho do poema, tá certo? Do poema Bilhete ao Senhor Grilo e responder os itens seguintes. Observe a última palavra dos versos e escreva as palavras que rimam com cada um dos termos abaixo. Se você lembra ainda o que é rima, te explicou na aula anterior. A rima é o som, é o mesmo som no final dos versos. Nós temos, por exemplo, a palavrinha cantoria, o verso. Senhor Grilo, por favor, interrompa a cantoria. Não sei como nem porquê, não me deixe adormecer com seu cri-cri, noite e dia. Então, você observa que a palavra cantoria rimou com qual palavrinha? Que terminou também no mesmo som. Cantoria rima com dia. Mas lá na frente tem outra palavrinha que também vai rimar com cantoria. Se quiser, meu senhor Grilo, vá cantar para sua tia. Tia também tem o mesmo som de cantoria, certo? Então você vai escrever aí palavras que rimam com cantoria. Dia e tia. Agora, brincar tem que ter esse mesmo som. Ar. Brincar.
Eu sei você chora sozinho quando eu saio para brincar. De noite chego cansado e você desconsolado me espera para conversar. Brincar vai rimar com conversar, certo? Que também terminou com esse som, ar, ok? E cansado, nessa mesma estrofe, a gente observou aí, de noite chego cansado. E você desconsolado, então cansado rimou com desconsolado, certo? Essas palavras, elas terminam com o mesmo som, ok? Você não vai observar as letras, a terminação das letras, mas sim o som, certo? O som que elas têm, que cada verso tem. Nós chamamos isso de rima. A resposta ficou assim: se você não tiver completado ou não completou da forma correta, você pausa o vídeo até você ajeitar a sua resposta. Cantoria rimou com dia e tia, brincar com conversar, cansado com desconsolado. No item B, marque X na alternativa correta. As rimas só acontecem entre versos que estão na mesma estrofe e seguidos, ou as rimas podem ocorrer entre versos que estão em estrofes diferentes e em várias posições? É essa a opção, a última, ok? Porque os versos, eles podem ocorrer, as rimas, elas podem ocorrer tanto em estrofes diferentes, como na mesma estrofe, certo? Então, vai variar aí, como a gente viu nessas duas estrofes, ó. A palavrinha cantoria e dia está na mesma estrofe e rimou. Só que tia já está na outra estrofe, na estrofe seguinte. Mesmo assim, nós temos uma rima com cantoria, certo? Então, as rimas elas podem acontecer dentro da mesma estrofe, com versos que estão na mesma estrofe, ou com versos que estão nas estrofes seguintes, certo? Então, aí você vai observar que não está apenas dentro de uma mesma estrofe, mas pode também estar nas outras, nas estrofes seguintes, ok? E posicionadas aí de várias formas, tá bom? Nona questão. Retorne ao poema e observe como a palavra grilo foi escrita. Nós vamos voltar aqui para o poema. E você observa aqui, Senhor Grilo, por favor. Quando o menino apela para ele parar com aquela cantoria, né? Logo no início do texto, o bilhete é escrito ao Senhor Grilo. Então você observa tanto no título como dentro do poema que a palavra grilo, o nome dele foi escrito com inicial o quê? Maiúscula, certo? Então, aqui a palavra grilo não é um grilo qualquer, certo? Porque o menino se refere àquele grilo, a um grilo específico que todos os dias está ali, todas as noites está ali com o seu cri-cri lá, querendo conversar com ele, né? Que ele já chama até de Senhor Grilo, né? Então não é um grilo qualquer, é o grilo que canta todas as noites para um menino, que o perturba, que não deixa dormir, certo? Então nós vemos aí que grilo está escrito com inicial maiúsculo. Aí você vai marcar essa opçãozinha aqui no item A, tá bom? A primeira letra é maiúscula. Não é um grilo qualquer, não é um grilo comum, certo? É um grilo específico que está todas as noites ali com o menino, é como alguém, né? É como um amigo íntimo dele, não é? Ou até mesmo alguém próximo dele, certo? Então aí, letra inicial maiúscula. Por que a palavra foi escrita dessa forma? Lembre-se dos casos em que usamos letra maiúscula e minúscula. Aqui a gente vai revisar os substantivos próprios e comuns. Os substantivos comuns são escritos com letra minúscula porque eles denominam seres, objetos, partes do corpo de uma maneira mais geral, não é?
Quando eu falo maçã, eu estou me referindo a qualquer maçã, escrito com inicial minúscula. Quando eu falo pernas, eu estou me referindo a qualquer perna, parte do corpo. Quando eu falo gato, eu estou me referindo a qualquer gato. Então, os substantivos comuns escritos com iniciais minúsculas se referem a seres de uma forma geral. Os substantivos próprios iniciam com letra maiúscula porque se tratam, certo, de nomes específicos. O seu nome, por exemplo, quando eu digo assim, Maria Sofia Rodrigues, o seu nome é próprio porque só existe apenas uma Maria Sofia Rodrigues, certo? Então, o seu nome aí é algo bem específico, deve ser escrito com letra inicial maiúscula. O nome de uma cidade, de um país, de uma capital, ok? Então, nós vamos aí observar que as iniciais, elas têm muito a dizer do nome, se é um nome mais específico, próprio, ok? Ou se é um nome que está generalizando, né? A palavra grilo é um substantivo o quê? Comum ou próprio? Comum, não é? Porque se trata de um inseto, ok? Mas no poema ele não se trata de um grilo comum, a tia já falou, né? Se trata de um animal específico, aquele que não deixa o menino dormir, tá bom? Então é por isso que o menino se refere a esse grilo com letra inicial maiúscula, Senhor Grilo, tá ok? Então a sua resposta deve estar elaborada desta forma. A palavra grilo é substantivo comum, mas o grilo a quem o menino se refere é aquele que não deixa dormir, certo? É por isso que ele usa o substantivo próprio. Então, a sua resposta tem que estar nesse sentido, tá bom? Se não tiver, você pausa o vídeo para você responder direitinho aí a sua questão, tá certo? 10ª, o poema Bilhete ao Senhor Grilo tem esse título por quê? Por que vocês acham que ganhou esse título? Bilhete ao Senhor Grilo. Porque é um poema que apresenta versos, estrofes e rimas? Ou é porque dá um recado em forma de poema? Esta última opção. A tia explicou na abertura do capítulo que este poema, ele, ao mesmo tempo que ele é um poema, ele tem versos, ele tem estrofes e rimas, a função dele é dar um recado ao Senhor Grilo. O bilhete a gente utiliza para dar um recado, não é? Entre os nossos familiares ou entre os nossos amigos, aquele recadinho bem curto, rápido e simples. Então, esse poema tem esse título porque a função dele é dar um recado em forma de poema, tá certo? Acredito que o menino queria expressar o seu sentimento, o seu cansaço, a sua raiva de todas as noites ter que escutar o Senhor Grilo cantar, né? Aquilo já estava sendo muito cansativo para ele. Então ele se expressou ali em forma de poema, certo? Foi um recado em forma de poema. Quais outras formas de escrever um recado você conhece? Nós sabemos que existem várias formas de se dar um recado, né? O bilhete, essa forma mais tradicional, aquele bilhete que a sua mãe deixa na geladeira, ou ali em uma mobília, para lhe lembrar de alguma coisa a ser feita, ou para lhe dar um aviso. Mas hoje em dia, nós utilizamos outras formas de passar um recado, como vimos também nas aulas anteriores, que uma destas formas é a mensagem instantânea por meio dos aplicativos, WhatsApp, Message, certo? Então, esta é a forma mais utilizada hoje em dia de se dar um recado através dos aplicativos, certo? Que são chamadas mensagens instantâneas
Por quê? Porque rapidamente chega ao destinatário, rapidamente ele vai poder visualizar aquela mensagem, vai poder receber aquele recado, tá bom? Bem mais ágil do que o bilhete, do que a carta, mas esses gêneros não deixam de ser usados, certo? Bilhete, carta são utilizados hoje em dia, mas as mensagens instantâneas por aplicativo têm aí maior preferência pela agilidade, não é? Pela facilidade também, tá certo? E assim nós encerramos a nossa correção, ok? Espero que vocês tenham realizado direitinho, certo? Não tenham ficado dúvidas. Agora, a tia vai trazer aqui para vocês um poema, já que nós estamos estudando esse gênero textual, tá bom? Esse poema, bem conhecido, talvez vocês já tenham até ouvido falar, talvez vocês já tenham lido no livro didático, algum livro que você goste, que você tenha em casa, tá bom? Que é um poema de Vinícius de Moraes. Esse poema se intitula As Borboletas. Mas quem foi Vinícius de Moraes? A gente vai falar só um pouquinho sobre ele, tá certo? Vinícius de Moraes, ele foi um cantor, compositor, poeta, jornalista brasileiro. E ele escreveu poemas tanto para crianças como para adultos, certo? Livros, músicas, ok? Então ele é bastante conhecido por trabalhar com esses gêneros. E como o poema está muito próximo da música por causa do ritmo, que a gente vai entender o que é direitinho, então ele transformava muitas das vezes as suas poesias em músicas, certo? Vamos ler este poema e depois nós vamos fazer a análise dele estrutural, tá bom? E também textual, a gente entender direitinho. Vamos lá, vamos ler junto comigo. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão! Então, observe aqui, crianças, os versos, que são cada uma das linhas do poema. Aqui é como se aparecesse uma borboletinha de cada vez, ó. Primeiro as brancas, depois as azuis, as amarelas e pretas. Aí elas juntam-se, ó, brincam na luz as belas borboletas. Observe que o poema está dividido em quantas estrofes? Vamos contar com a tia? Ó, as estrofes é cada grupo de versos. Vamos contar? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 estrofes, tá bom? Que é cada grupo de versos. Agora vamos contar os versos. Nós temos aqui na primeira estrofe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos na primeira. 2 na segunda estrofe já fazem 10 versos. Mais 2 já fazem 12 versos. Com mais 2 já fazem 14. 16 versos no total. Cada linha é chamada de verso, tá bom? Tá entendido o que é estrofe, o que é verso? E as estrofes, elas são separadas por esse espacinho, que quando você vai fazer um poema no seu caderno, você tem que pular uma linha para separar as estrofes, tá certo? E tem que estar todos, ó, no parágrafo. Todos os versos, eles precisam ter esse recuo antes de começar, tá bom? Aí observem aqui, meninos, como eu disse para vocês, cada linha representa uma borboleta diferente. Ó, quais são as cores delas? Brancas, azuis, amarelas e pretas. Elas juntam-se e brincam na luz. As belas borboletas. Onde é que nós temos rimas? Aqui.
Observe aí, não sei se você já observou, mas a rima é esse som no final do verso, ó. Amarelas rima com qual? Com belas. Também nós temos pretas que rima com borboletas. Tá vendo aí a rima? Aí nós temos borboletas brancas que rima com francas, né? Aí ele vai caracterizando as borboletas, ó. Ele diz que as brancas são alegres e francas. Tia, o que é franca, né? Franca é uma borboleta assim bem singela, né? Bem delicada, tá certo? Bem suave. Borboletas azuis gostam muito de luz. Elas gostam muito quando o sol ele está ali na sua plenitude, né? Logo no amanhecer. Então as borboletas azuis gostam muito dessa luz, elas se aquecem, né? As amarelinhas são tão bonitinhas. Amarelinhas rima com bonitinhas, assim como azuis rima com luz. E as pretas, então, ó, que escuridão! Então, cada uma das borboletas está sendo caracterizada. E nesta caracterização, nós observamos a rima, certo? O ritmo, ok? O que é o ritmo? O ritmo é quando eu leio o poema e na minha fala o som de cada verso ou é forte ou é fraco, dependendo da minha entonação, certo? E o ritmo ele só vai aparecer quando o poema ele é lido ou declamado. Quando é declamado, ele vai ter esse ritmo porque a pessoa vai falar esse poema com toda a expressividade, certo? Então nós observamos aí na estrutura desse poema que ele tem tudo isso, estrofes, versos, rimas, ritmo, não é? É por isso que muitos poemas são transformados em música, porque ele tem esse ritmo, tem essa sonoridade, ok? E esse poema é um poema que é bem divertido, né? Por tratar as borboletas em si já nos traz a alegria, né? Já nos lembra a primavera. Então é um poema assim que nos traz um sentimento muito bom, né? Um sentimento de alegria, um sentimento de paz, um sentimento de diversão, não é? Os poemas, eles geralmente, eles trazem o sentimento, eles trazem a emoção, tá certo? Os poemas podem ter qualquer tema, ou seja, qualquer assunto, certo? Não vai ter um assunto fixo. Vamos supor, o poema vai tratar só de amor, o poema vai tratar só de tristeza. Não, o poema pode tratar de sentimentos, mas o poema também pode falar da natureza, pode falar dos astros, certo? Pode falar também de uma pessoa, como quando você vai escrever um poema para sua mãe ou para o seu pai. Então, você vai falar ali dessas pessoas, do sentimento que você sente por eles, como é que eles são, quais as características deles, certo? Então, o poema não tem um tema específico a ser trabalhado, certo? Os poemas podem ser de vários tipos e ter vários temas, ter vários assuntos. Esse de Vinícius de Moraes fala das borboletas, né? Fala já mais aí da natureza, né? Desse tipo de inseto, né? Que é tão belo, que traz tanta beleza para o nosso ambiente, né, para a natureza. Mas a gente pode observar, e vocês vão ter até a oportunidade de ler, de conhecer outros poemas, tá certo? E aqui a Tia trouxe, ó, para poder reforçar, né, o que nós estudamos, o que é o verso, cada linha do poema, o que é a estrofe, são os grupos, certo? É cada grupo de versos. Nós temos aqui a primeira estrofe, segunda, terceira, quarta e quinta. Estrofe é este agrupamento de versos, tá bom? Nós temos o ritmo, que é a mistura de sons fortes e fracos.
tá certo? As pausas quando eu leio, tá bom? O ritmo se percebe principalmente quando o poema ele é declamado, quando é falado. As rimas, que é a repetição de sons no final dos versos do poema, como aqui a gente viu que amarelas rimou com belas, pretas rimou com borboletas, brancas, francas, azuis, luz, amarelinhas, bonitinhas, então, escuridão. São rimas. É quando as palavrinhas têm o mesmo som no final dos versos, tá bom? No final dos versos, observem aí. E esse box tem no livro de vocês, na página 55. Ó. O poema é um gênero textual que usa muitos recursos da língua para dar beleza, som e imagem a diversos assuntos. Cada linha do poema é um verso e cada grupo de versos é uma estrofe. Uma das maneiras de dar som ao poema é o ritmo, que a tia já falou, né? O ritmo é uma mistura de palavras com som fortes, fracos e pausas. É possível perceber o ritmo quando se faz a leitura do poema em voz alta, porque os sons aparecem na fala. Além do ritmo, a maioria dos poemas tem rimas. A rima é a repetição de sons no final dos versos de um poema. Pode ser que você encontre um poema que não tenha rima. A tia pode até trazer, né, em uma outra aula para você ver. Nem sempre, crianças, os poemas vão ter rimas. Vai ter aqueles que não vai ter rima, tá bom? Mas uma grande parte deles tem rimas, né? E as rimas tornam o poema expressivo, dá ritmo, dá sonoridade. Ele fica muito parecido com uma música, não é? Então, assim nós concluímos a nossa aula de hoje, tá certo? Logo adiante, vocês vão ver um videozinho que é a declamação desse poema, quando o poema é declamado, tá bom? Espero que vocês gostem. Desejo a todos bom desempenho aí nas atividades, tá bom? Qualquer dúvida, não deixe de perguntar para a tia, que eu vou estar aqui esperando, tá certo? A sua pergunta, a foto da sua atividade, tá bom? Aí, bons estudos, bom desempenho nas atividades. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Poesia é palavra carregada de encantos. Em nosso quintal de versos ela brota em qualquer canto. São flores de formosura que eu entrego e prezo tanto. A poesia de hoje é de Vinícius de Moraes e se chama As Borboletas. Voa a palavra, voa na voz de Filomena. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam de muita luz. As amarelinhas, ai, são tão bonitinhas. E as pretas, então, que escuridão. Gostou, fofurinha? Adorei. Ai, que bom. Lindinho. Até já. Depois eu queria ler uma outra.